Mas eu vou falar agora com o presidente da OAB de Mato Grosso, o advogado Leonardo Campos. Doutor Leonardo, como é que viu aí o pronunciamento do doutor Janot ontem, falando sobre a possibilidade da revisão da delação premiada? Possibilidade não, a quase certeza da revisão da delação premiada do Joesley e o Wesley Batista. Bom dia, doutor Leonardo, tudo bem? Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia, Laís, que está, com certeza não está presente, está cuidando do João, mas está nos ouvindo aí. Que o João tenha muita felicidade aí no seu caminho, um menino cheio de saúde. Primeiro, pedir desculpas aí para você, Antero, eu estou em falta com o seu programa, é que nós estamos saindo do mês da advocacia, o mês de agosto, e nós tivemos aí no sistema OAB, Caixa de Assistência, Escola Superior de Advocacia, mais de 150 eventos no estado todo, de modo que a diretoria da OAB, os conselheiros tiveram que se desdobrar aí para prestigiar os colegas advogados do interior, comprometendo sobremaneira a nossa agenda aqui na capital. Então, vocês aí têm, a Rádio Capital é prioridade para a gente aqui na Ordem, porque presta informação a um público excepcional, um público de qualidade, mas eu não consegui atendê-los aí no mês de agosto. Então, voltando à sua pergunta, é aquilo que a Ordem sempre vem batendo desde que delação premiada virou quase que a única forma de investigação criminal. Antes nós tínhamos a quebra de sigilo fiscal, para comparar a renda do investigado, que ele tinha um patrimônio superior à sua renda. Era a única forma de investigar. Na sequência passou a ser a quebra do sigilo telefônico, ou seja, não se investigava mais, ficava apenas ouvindo as pessoas para desvendar os crimes. Agora, como ninguém mais fala nada ao celular, parece-me que a única forma que temos de investigar é a delação premiada. Quanto à concepção pela legislação, não foi assim. A delação premiada é um instrumento importante, como a interceptação telefônica, como a quebra de sigilo, mas não pode ser o único. A delação premiada é uma das formas de se buscar a persecução criminal e chegar ao modus operandi da quadrilha e ao chefe da quadrilha. Então, o que se percebe que muitas vezes nós temos visto algumas instituições assodada no intuito de celebrar uma delação premiada, muitas vezes deixando de lado interesses da sociedade, como no caso da JBS, que devolveu ou vai devolver aproximadamente nem 5% do faturamento anual da empresa e premiando a prática criminosa. E outra crítica que se faz ao instrumento da delação premiada, corrigindo, me desculpe, não ao instrumento, porque ele tem se mostrado um importante meio de combate e de recuperação de ativos desviados pelo ralo da corrupção. Mas não se pode admitir, por exemplo, a prisão preventiva como meio coercitivo para forçar aquele investigado a fazer a delação premiada. Esses dois pontos eu acho que merecem ser novamente reanalisados pelos juristas brasileiros. Quais sejam? O assodamento, precisa haver uma maior discussão, não sei se estou conseguindo ser claro ao nosso ouvinte, precisa haver uma maior maturidade, uma maior maturação da delação premiada para que ela seja homologada. O que eu quero dizer com isso? Não pode, por exemplo, a quatro paredes, o Ministério Público com o investigado fazer os termos da delação premiada, levar para o Poder Judiciário, um único juiz homologa e depois a sociedade, que é a maior interessada, fica sabendo do que aquele pequeno grupo de pessoas decidiu. Então eu acho que o caso da JBS e o caso do ex-governador Silval Barbosa vem a calhar. Falo-se aí em cifras desviadas de 1 bilhão no caso do ex-governador, e aí 70 milhões devolvendo, premiando realmente o desvio de conduta. Mas é assim no mundo inteiro, né? É assim no mundo inteiro, felizmente é assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. E a outra questão, presidente, e com relação a Mato Grosso, a Grampolândia Pantaneira, por que não anda, hein? Até agora não foi fatiado o inquérito em Brasília? Até agora não foi fatiado, esse inquérito está no gabinete
do ministro Mauro Campos, ele tem andado a passos não como a gente esperava, mais célere, mas tanto as investigações lá em Brasília com o ministro Mauro Campos tem andado, tem caminhado, como aqui com o desembargador Orlando Perry. Prova disso é os últimos inquéritos que foram instaurados naquela questão da fraude do protocolo. Então já teve desdobramento, os PMs denunciados já estão prestes a serem sentenciados, o STJ tem mantido as decisões aqui. É que a Grampolândia, ela tomou uma proporção incalculável e gigantesca. Era quase como um modus operandi cotidiano e rotineiro. Então nós temos que entender que os inquéritos e as investigações estão caminhando na medida do possível sob a relatoria do desembargador Orlando Perry. Pois é, mas por que foi o Ministério Público aqui, por exemplo, ele não tem aceitado oferecer denúncia contra civis. Ele só aceita oferecer denúncia contra militares por causa do não compartilhamento. E em função disso, teve um caso de uma delegada aí que pediu que o desembargador Orlando Perry tomou uma decisão em cima do pedido da delegada e que foi considerado que o Superior Tribunal de Justiça mandou soltar, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Quer dizer, essa omissão do Ministério Público aqui vai continuar até quando? Olha, Tero, nós temos cobrado o Ministério Público, inclusive requeremos diligências nas notícias crimes que estão, nós fizemos uma notícia crime ao tribunal, o tribunal, apenas para relembrar, o tribunal mandou essas notícias crime para o Ministério Público. A última informação que tivemos de uma semana atrás, inclusive fizemos requerimentos de diligência ao Procurador-Geral, versam sobre a instauração de 3 procedimentos investigatórios a nível do Ministério Público para investigar exatamente a partir da notícia crime da OAB, a questão da JBS, a questão da quebra do sigilo fiscal via Secretaria de Fazenda e a barriga de aluguel nas operações conduzidas tanto por Cáceres como, salvo engano, pela 7ª Vara. Então nós requeremos diligência, inclusive perícias pela Polícia Federal no sistema da Cefaz, e requeremos também uma perícia no sistema Guardião. Então as investigações estão andando, agora elas estão com as diligências requeridas pela ordem a nível do Ministério, junto ao Ministério Público Estadual. Mas no caso, por exemplo, do protocolo, que é um crime fácil de investigar, que a própria Controladoria do Estado já estava investigando, e foi um próprio parecer do Controlador-Geral quem deu razão a Mauro Zac, falando que realmente houve fraude no protocolo e que a fraude foi praticada por alguém do governo e não por Mauro Zac. Mas o Ministério Público vai continuar sem querer denunciar o funcionário de lá, ou se algum civil mandou o funcionário de lá fazer. Mas não pode, né, Antero? Aí cabe a fiscalização nossa da sociedade. A ordem não é noticiante dessa notícia crime da fraude do protocolo. Daí foi uma denúncia do próprio governo que mandou investigar a partir da constatação da divergência do protocolo com o promotor Mauro Zac. Mas o Ministério Público não vai alegar que se trata de grampo e que por isso tá em conexão com os fatos lá de Brasília e que por isso ele não vai denunciar? Você pensou? Como eu te disse, o Ministério Público não vai poder ficar aguardando ad eterno Brasília tomar algumas providências. Como eu disse, o processo em Brasília está concluído no gabinete do ministro Mauro Campbell, o que nos leva a crer, porque não tivemos acesso em razão do sigilo, e diga-se, para não atrapalhar as investigações, que diligências foram cumpridas aqui em Mato Grosso. Pessoas foram ouvidas por delegação do ministro aqui, nós temos ciência disso, e a partir de agora nós estamos esperando aí algum desdobramento dessa investigação lá. Para e passo e independente de
Aqui o Ministério Público, conforme eu acabei de dizer, já instaurou 3 procedimentos a partir da nossa notícia crime para apurar essa questão da quebra de sigilo, não importa qual deles, se fiscal ou se do Grampo. No caso do protocolo, segue o mesmo caminho. No caso do protocolo, o delegado vai relatar o inquérito, concluir o inquérito, ele vai devolver para a Justiça, que vai mandar vista para o Ministério Público. Dando vista ao Ministério Público, se não oferecer ação penal de forma fundamentada, cabe questionamento nessa situação. Havendo ocorrência flagrante de crime ou presença da ocorrência de crime naquela investigação, não pode o Ministério Público, a souber fazer o pedido de investigação, sob pena, inclusive, de prevaricar, sob pena, inclusive, de participar como agente dessa prática criminosa, se, repito, constatada pelo delegado, no inquérito e etc. Então não é assim, humano, que o Ministério Público faça vista grossa e acrivo. Não pode ser dessa forma, não. Inclusive, cabe, se não tiver em sigilo, o acompanhamento da sociedade, e tenha certeza que a ordem assim o fará. Pois é, mas continua só o Ministério Público podendo fazer a denúncia. Se o Ministério Público não fizer a denúncia, tchau, não tem processo, né? Infelizmente o sistema acusatório brasileiro funciona dessa forma, e a gente conta aí, como eu disse, com a lisura, a coerência e a probidade dos integrantes do Ministério Público. Eu tenho certeza que cumprirão o seu dever, resguardando a imagem da instituição tão respeitada pela sociedade de Mato Grossense. Doutor Leonardo, muito obrigado pela entrevista. Mais algum esclarecimento que o senhor queira prestar? Apenas aproveitando 2 pontos muito rápido ao seu programa. Hoje nós faremos na OAB, às 14h30, aberto para a imprensa a partir das 16, uma reunião com todas as entidades da sociedade civil organizada, conselho de classes, associações, sindicatos representativos de todas as categorias, ou de grande parte delas, para discutir essa crise política, ética e moral que se instalou em Mato Grosso. Então, às 14h30, no movimento inédito da sociedade, todos os conselhos de classe, associações e sindicatos estarão reunidos na OAB para juntos traçarem uma estratégia de manifestação acerca dessa devastadora e entristecedora delação feita pelo governador Silval Barbosa. Pois é, entristecedora, mas também relevante, né? Com certeza. E que bom que tenha sido feita, né? Exatamente. Para a gente saber quem é quem. E aí fica um dos pontos que vou levar ao debate, é um reconhecimento, vamos dizer assim, já reconhecido, da falência do sistema político brasileiro. Antes, Antero, nós discutimos aí seu programa, em outros canais. Olha, não vota, eleitor, preste atenção em quem você vai votar. Olha o passado do seu candidato, analisa, veja se ele é sério. Com a delação do Silval e Lava Jato, faz-nos refletir que não adianta agora mudar mais as pessoas, Antero. Nós precisamos mudar o sistema. Nós podemos colocar, claro, com todas as exceções, pedindo vênia que não se generalize, qualquer pessoa dentro desse sistema político, que ela, direto ou indiretamente, intencional ou não, ela vai delinquir, porque o sistema está falido, o sistema é podre. Então nós queremos levantar esse debate. E um outro ponto, apenas para finalizar, que nós vamos levantar, que a OAB vai levantar junto com a sociedade, são os órgãos de controle. Antero, não se pode roubar 1 bilhão, desviar 1 bilhão, e Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União, TCE, TCU, verem o roubo somente após a delação premiada. Então, quer dizer que se o Silval não delatasse, nós não teríamos acesso a informações de desvio dos mais variados contratos no estado de Mato Grosso. Falharam. Nós precisamos aprimorar o sistema de controle dos órgãos de fiscalização. Isso está claro. A partir da não nomeação política, né? A partir da meritocracia, né? Com certeza. O cidadão não ficar devendo nada pra ninguém, né? Porque, com certeza. E também precisamos aprimorar a delação por aqui, né? Porque a delação do Silval só saiu lá. A delação por aqui, a do Dóia tá engasgada aí no Tribunal de Justiça com o desembargador Zucchini até hoje. Aliás, precisou o irmão do Silval falar sobre o Detran. É verdade. Revelando grande parte do que tá lá no colo do Zucchini, que nunca é revelado. Com certeza, essa delação do Detran, do Dóia, precisa vir a público, a sociedade cobra uma explicação. Agora, até você, como um mato-grossense, um cuiabano, tem umas coisas que têm incomodado
e tem chego até mim, parece simples, mas não é. Eu acho que nós temos que tirar o nome Pantaneira ou Pantaneiro ou qualquer vinculação ao Pantanal com essa bandalheira podre que tem ocorrido no Mato Grosso. O Pantanal não pode pagar essa conta e ser referência de algo ruim. Por exemplo, Gampolândia Pantaneira, Lava Jato Pantaneira. Ora, o Pantanal é um patrimônio dos mais belíssimos do mundo, um patrimônio da humanidade, e eu acho que é um pecado e um crime que nós cometemos, nós, sociedade e imprensa, ao vincular o Pantanal a essas questões erradas, equivocadas e que são criminosas. Acho que a imprensa é um instrumento, um ótimo instrumento para conscientizar a população que desvinculemos esse patrimônio da humanidade, esse patrimônio feito por Deus, dessa bandalheira podre aí. Agora, só para encerrar o seguinte, deputado pode ser preso? Esses deputados das imagens aí, eles podem ser afastados do cargo de deputado pelo Poder Judiciário? Eles podem ser presos? Essa vai ser a análise que vai caber ao relator do processo. A partir do momento que o ministro Fux desmembrar que virão para os foros competentes, quais? Uma parte permanece no STF, outra vem para o STJ, outra vem para o TJ e outra para a Justiça Comum. Você acha que ele vai fazer isso? Com certeza. Ele não pode decidir tudo lá de Brasília? Não vai. Vamos dizer assim, processualmente quase que inviável. Ele está esperando alguma sinalização mais forte ou alguma operação em andamento, não tenho essa informação, ou alguma diligência para depois de ultimada essas diligências, desmembrar para as respectivas unidades judiciárias e judiciais, cada qual no seu órgão competente. Por exemplo, eu tenho certeza que os prefeitos envolvidos e os deputados serão investigados por aqui. Vai fatiar, vai vir para o Ministério Público. Não, prefeito não é STJ. Prefeito é TJ, tá certo. TJ. Se STJ é TSE e governador, né? Isso. Oferecendo a denúncia, aí que vai caber ao relator fazer análise em que termos ela será recebida. Se recebida e afasta ou apenas recebida em processo. Aí vai caber ao relator. Tá bom. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor Leonardo. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Antero. Boa semana aí e até mais.